Fala galera, quem está falando é Adriano Marques e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo da circunferência e vamos falar sobre posições relativas à circunferência. Vamos falar entre a posição relativa entre o ponto e a circunferência e entre a reta e a circunferência. Vamos lá. Como vocês podem ver, a gente tem bem bonitinho aí, né, os pontos no primeiro caso, na primeira situação, eu tenho os pontos C, né, que é o centro da circunferência, certo? E aqui também é o centro da circunferência. Eu tenho um C, o centro, e eu tenho os pontos A, B e D. Bom, como eu faço para verificar a relação deles, né? Visualmente está aí bonitinho, mas se ele me dá duas coordenadas, ele fala, eu tenho um ponto C, eu tenho o raio, ou ele me dá a equação, e eu quero saber como eu vou descobrir se esse ponto está dentro, se ele está na circunferência ou ele está externo. Então eu preciso ter essa informação. Como é que eu faço? Eu utilizo a distância entre dois pontos. Por exemplo, a distância do ponto C ao ponto A. Como vocês podem ver, a distância do ponto C ao ponto A ela é menor do que o raio. Quando isso acontece, eu digo que o ponto é interno à minha circunferência. Ele está dentro da minha circunferência. A segunda situação que tem aqui visualmente, que eu posso falar para vocês, é a distância de C ao ponto B. Se vocês repararem, essa distância é igual ao raio. Quando isso acontece, eu falo que ele está na circunferência. Certo? Então, eu tenho um ponto interno quando a distância do centro a esse ponto é menor do que o raio. Eu tenho um ponto que está na circunferência, que é quando é igual ao raio. E quando eu tenho a terceira situação, que é a distância do ponto C ao ponto D, ela é maior do que o raio. Então, quando isso acontece, ela é externa. Então, eu tenho apenas essas três situações. Do mesmo jeito que eu faço análise dessa distância entre esses dois pontos, que é a relação, né, a posição relativa entre o ponto e a circunferência, eu vou ter, quando eu faço a relação, a posição relativa entre a reta e a circunferência. Vejam, só que eu tenho nomes específicos, né? Quando eu tenho uma reta que toca na circunferência em um ponto, ela é chamada de tangente. Quando eu tenho uma reta que toca na circunferência em dois pontos, ela é chamada de secante. E quando eu tenho uma reta que não toca na circunferência, ela é externa. Então, como é que eu vou identificar essas situações? Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência que ela é secante. Como é que eu vou identificar essa situação? Vejam, eu utilizo a distância do ponto à reta. Todos esses dois cálculos, a distância do ponto entre dois pontos e a distância do ponto à reta, tem aqui na playlist de geometria analítica, já foi falado. Quando eu vou utilizar a distância de C até T, vamos verificar que essa distância é menor do que o raio. Okay? Lembrando que a distância de um ponto até uma reta
é feito um segmento que forma um ângulo de 90 graus na reta. É a menor distância feita entre eles. Então, consequentemente, o que acontece? Eu falo que essa reta é uma secante, que ela toca em 2 pontos na minha circunferência. Quando acontece a situação que tem o caso da reta U aqui, né, que a distância do ponto C até a minha reta U, ela vai ser igual ao raio. Reparem, ela vai formar um ângulo de 90 graus, que é a minha tangente, né? Esse caso é a minha tangente. O outro caso, que é a relação com a reta S, é quando a distância, né, de C até S ela é maior do que o raio. Então, eu posso falar que essa reta é uma reta externa. Essa reta externa não tem nenhum ponto que toca na circunferência. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exercício para resolver e discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá? E está aí a nossa primeira questão. Para que valores de m o ponto M0, né, é externo à circunferência da equação? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que ver quais são os pontos dessa circunferência para encontrar a distância e depois encontrar os possíveis valores de m. Então, eu tenho que transformar essa equação geral em uma equação reduzida. Vamos lá? Então, eu vou organizar, como fiz no vídeo passado, x ao quadrado menos 4x mais um espaço mais y ao quadrado mais 5y mais um espaço e eu vou colocar aqui menos 5 e eu vou colocar aqui menos 5 menos um espaço menos outro espaço igual a zero. Porque quando eu coloco um somando aqui, eu vou tirando no outro, né? Porque eu somo e subtraio, não fiz nada, né? Se eu tenho x mais 2 menos 2, eu tenho x. Não multipliquei em nada. Exemplo. Então, pensa assim. Eu tenho aqui x, né? Eu não tenho nada aqui na frente. Então, eu tenho 4 vezes x, né? Ele tem que se transformar em 2 vezes alguma coisa vezes x. O único número que falta aqui é um 2. Então, essa equação é x ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes x mais 2 ao quadrado. Já vou colocar assim para ficar visível. A minha outra equação é aqui, né, o y aqui não tem nada, é coeficiente 1, então 5y tem que ficar em alguma coisa tipo 5 vezes 2 vezes alguma coisa vezes y, para dar isso. O único número que eu posso encaixar aqui é 5 sobre 2. Então, a minha outra equação é y ao quadrado mais 2 vezes 5 sobre 2 vezes y mais 5 sobre 2 ao quadrado. E aqui eu vou colocar menos 5 menos
2 ao quadrado é 4. E aqui vai ser menos 25 sobre 4, que é 5 quartos, 5 meios ao quadrado, certo? Igual a zero. Bom, organizando, eu vou ter x menos 2 ao quadrado. Está aqui minha coordenada de x, eu já consigo ver que minha coordenada de x é 2, mas vamos lá. Mais y mais 5 sobre 2 ao quadrado. Eu estou precisando saber quem é o meu raio só. Eu vou fazer esse cálculo aqui. Aqui vai ficar menos 9, menos 25 sobre 4. 9 vezes 4 dá 36, mais 25 vai dar 61 sobre 4, negativo. Passando esse número para o outro lado, eu vou ficar com 61 sobre 4, né? Isso aqui é o quadrado, então é a mesma coisa que falar que é, vamos botar a equação reduzida é x menos 2 ao quadrado, mais y mais 5 sobre 2 ao quadrado, igual a raiz de 61 sobre 2 ao quadrado. Esse é o meu raio. Raiz de 61 sobre 2. Poxa, Adriano, raiz de 61? É o que temos para hoje. A coordenada do centro da situação é C, ele vai ser 2 e menos 5 sobre 2. Tendo a informação da circunferência, eu preciso só calcular a distância, né? E verificar, né, qual é o valor de m para que a distância de C a esse ponto seja maior que 61 sobre 4. Vamos aqui então ver. Eu vou fazer a distância, né? Ou o raio ao quadrado tem que ser menor que 2 menos m ao quadrado mais menos 5 sobre 2 menos 0 ao quadrado. Bom, r ao quadrado é 61 sobre 4. Vou colocar aqui. Desenvolvendo produto notável, eu tenho 4 menos 4m mais m ao quadrado. E aqui vai dar menos 5 sobre 2 ao quadrado, vai dar 25 sobre 4. Eu vou ficar com 0. É menor que m ao quadrado menos 4m mais 4 mais 25 sobre 4 menos 61 sobre 4. Vou puxar um pouquinho para cá para desenvolver e ficar melhor. Vou desenvolver isso aqui e vai ficar m ao quadrado menos 4m. Desenvolvendo essa parte aqui, eu tenho menos 61 mais 25, né? Vai ficar negativo. E eu vou fazer essa continha, que vai dar menos 36. Só que é menos 36 sobre 4.
que se eu dividir isso aqui vai dar menos 9. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Isso daqui tem que ser maior que zero. Bom, eu tenho algumas maneiras para resolver, né? Isso é uma inequação de segundo grau e eu tenho que analisar direitinho. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resolver essa inequação da maneira mais rápida e prática possível. Vou resolver como se fosse uma equação m ao quadrado menos 4m menos 5 igual a zero. E eu encontro as raízes. Não vou resolver por Bhaskara, vai perder muito tempo. Então, eu vou resolver por soma e produto. A soma é menos b sobre a. Ou, como o coeficiente é 1 aqui em m, é apenas inverter o sinal do b. Que aqui a soma das raízes vai ser 4. E como o coeficiente é 1, é apenas o valor de c. Então, quais são os números que a soma dá 4 e o produto dá menos 5? Então, aqui a gente vai encontrar que as soluções, né, é menos 1 e 5. Menos 1 mais 5 dá 4 e menos 1 vezes 5 dá 5. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu faço uma reta e eu verifico a seguinte informação. Eu tenho bolinha aberta em menos 1, bolinha aberta em 5. Bolinha aberta em 5. Bom, como o coeficiente aqui é 1 e ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Isso quer dizer que os valores entre menos 1 e 5 vai ser negativo e os valores externos, né, ele vai ser positivo, certo? Então, a minha solução, né, os pontos que eu posso atribuir vai ser os valores de m pertencentes aos reais, tal que m pode ser menor que menos 1 ou m pode ser maior que 5. Então, os pontos que eu posso atribuir são esses. Quaisquer valor menores que menos 1 ou qualquer valor maior que 5. Certo? Vamos para a próxima questão? E está aí a nossa segunda questão. Determine os valores reais de k de modo que a equação, a reta x mais y mais k igual a zero em relação à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 5 igual a zero, seja tangente, secante ou externa. A gente vai ver as três situações. Não, vamos ver apenas uma. Depois a gente faz uns comentários em relação às outras duas. Vamos analisar que a reta que eu tenho aqui, ela é a reta do tipo x mais y mais k igual a zero, onde o a é igual a 1, o b é igual a 1 também, e o meu c ele é k. A circunferência ela está na forma geral. Eu tenho que colocá-la na forma reduzida para saber quem é um raio e quem é a minha coordenada. Vou aproveitar esse passo aqui e vou falar aqui. X ao quadrado menos 4x, eu consigo verificar rapidamente, porque é um quadrado perfeito, bem rapidinho de fazer, mais 4. O outro elemento ele vai ser y ao quadrado menos 6y, é 2 vezes 3, 6, né? Então aqui vai ser mais 9. E aqui vai ficar menos 5, menos 4, menos 9. Isso aqui tudo igual a zero. Bom, esse produto notável aqui
é x menos 2 ao quadrado. Esse outro aqui é y menos 3 ao quadrado. Menos 4, menos 5, menos 9 vai dar menos 18. Passando para o outro lado, eu vou ficar aqui igual a 18. E aqui minha raiz, né? 18 é o raio ao quadrado, então, consequentemente, a minha equação aqui, ela vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a raiz de 18 ao quadrado, certo? E aí a gente vê o seguinte, o meu raio é raiz de 18 e os pontos, a coordenada do centro e a coordenada do centro vai ser quem? Vai ser 2 e 3. Então, eu já tenho quem é o meu raio, eu já tenho quem é minha coordenada. Eu tenho que verificar o que é agora. Agora, eu tenho que fazer o seguinte, a distância do ponto C até a reta, vou chamar a reta aqui de R. Lembrando que essa distância é AX0 mais BY0 mais C em módulo, né? Sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? O que vai diferenciar os quesitos é que quando eu falar que ela é tangente, isso aqui vai ser igual. Quando falar que é secante, isso aqui vai ser, essa parte toda aqui que eu vou desenvolver, vai ser menor do que o raio, menor que raiz de 18. E se ela for externa, ela vai ser maior. Isso que vai mudar. Então, até o momento, eu não vou colocar muita coisa, eu vou botar só raiz de 18 é igual a, e eu vou substituir. Vai ficar 1 vezes 2 mais 1 vezes 3 mais K. Então, o meu ponto vai ficar 1 mais 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1, também tanto com A quanto B. Lembrando que aqui é o meu x0, meu y0. Então, eu vou ficar com raiz de 18 igual a 2 mais 3, 5, aí módulo de 5 mais K eu vou pegar aqui essa raiz de 2 e vou passar multiplicando, vai ficar raiz de 18 vezes raiz de 2 igual a 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 2 mais 3, 5, módulo de 5 mais K. Aqui vai dar raiz de 36 igual a módulo de 5 mais K. Raiz de 36, 6 igual a 5 mais K. Bom, isso que vai modificar as questões. A partir daqui, né? Quando eu falo tangente, você vê que eu não tinha muita preocupação, né, dos elementos. Mas agora, como eu estou falando tangente, eu estou usando o igual. Se eu falasse secante, eu fazia que 6 era maior do que módulo de 5 mais K.
certo? E eu posso falar o seguinte, quando eu falo de módulo, eu vou falar da seguinte informação. Eu posso falar que 5 mais K ele vai ser igual a 6. Consequentemente, meu K ele é igual a 1. Ou 5 mais K ele vai ser igual a menos 6. E K vai ser igual a menos 11. Que são os dois valores que eu posso atribuir a K, que eu vou encontrar uma reta que ela é tangente à minha circunferência. Então, se eu fosse usar a inequação, seria outra situação. Eu teria valores maiores ou menores a esse que seriam os meus valores de atribuição. Fica como exercício para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo para vocês. Espero que tenham gostado das resoluções da explicação. Se gostou, dá aquela curtida, passa para o teu amigo que está com dificuldade no assunto. E muito obrigado e tchau!